exemplo ao vivo aqui, né, de como se faz. Gente, como todo bom início, vai ficar eu e a Cíntia aqui nessa dobradinha. Nós vamos falar de quem nós somos, de onde viemos, né? Eu sou diretora-geral do Instituto Inrede. O Instituto Inrede tem um foco de promover capacitação de OSCs, principalmente na parte de gestão. Aí a Cíntia pode falar um pouquinho, então ela está aqui, né? Quem me conhece um pouquinho mais, eu trabalhei durante 15 anos na Secretaria de Estado de Cultura, né? Então estou lá desde antes do SIGCOM. Eu peguei toda a parte quando o SIGCOM foi lançado, estava nas primeiras turmas lá, né, para aprender a utilizar o sistema. É um sistema muito antigo, ele é de 2009, e desde 2009 tem pouquíssimas atualizações, nós vamos falar sobre isso. Então eu saí da Secretaria no ano passado, depois dessa década de meio. E agora eu estou fazendo consultoria para instituições, para prefeituras, e trabalhando nessa área de formação para o terceiro setor, principalmente porque também é uma área de formação minha. Então, assim, a Carol tem mais essa prática, né, da produção cultural, de vivenciar essa, né, toda essa vida, né, que imagino que é o que a maioria de vocês estão aqui em busca, e tem essa vivência interna, né, de formalização, de como é que funcionam os processos, porque invariavelmente eu estava junto quando tudo começou, né, com todas as regulamentações, todos os marcos regulamentares que aconteceu ao longo desses anos. Invariavelmente eu estava lá porque era a minha área de atuação, que eu trabalhava na carística da secretaria. Então eu acompanhei todo o processo de formalização dos postos de cultura, todo o processo que aconteceu para as instituições começarem a acessar recursos lá em 2008, depois 2009, e de lá para cá a gente começou a desenvolver toda a metodologia de atividades da secretaria. Estava, fiz parte da comissão que saía quando mudou, né, o marco, criou-se o marco regulatório das organizações da sociedade civil, fiz parte do grupo de trabalho. Então a lei 13019 estava em Brasília, ajudando a construção e elaboração dela, enfim. Então, acredito que ao longo, né, desse dia e amanhã, que a gente vai fazer uma parte mais prática, eu possa contribuir com aquilo que vocês, né, estão fazendo, ou para aqueles que de repente estão chegando agora, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, a necessidade de bons profissionais, né, para que desenvolvam atividades nessa área de prestação de contas, auxiliem outras pessoas, outros profissionais, outros, né, artistas principalmente. Então a gente vai estar aqui para, né, tirar as dúvidas de vocês, mostrar como é que funciona o sistema, e não só o sistema, mas a prestação de contas. Lembrando, e vou falar sempre isso, a melhor prestação de contas, a excelente prestação de contas, começa na elaboração do projeto. Se você elabora o projeto bem feito, com todas as etapas que ele precisa conter, você não vai ter problemas na sua prestação de contas. E ao longo desse dia e de amanhã, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, o propósito do INREDE é que juntas construímos outros mundos possíveis. Por que eu falo juntas? Porque nós temos uma diretoria 100% feminina de forma proposital. A gente não queria nem, na verdade, já tem uma cota masculina que é um homem do Conselho Fiscal, todo INREDE é formado por mulheres. Então, por isso que a gente fala que juntas construímos outros mundos possíveis. E a gente faz isso de forma assertiva, não foi, amiga, se não está, não. Nós queremos uma diretoria feminina. Porque acreditamos, né? No poder de gestão do feminino. A nossa missão é cuidar do futuro, porque a gente entende que é no presente que se cuida do futuro, fazendo o quê? O que a gente está fazendo aqui hoje. Mobilizando e compartilhando conhecimentos, experiências, tudo isso para construir o quê? Caminhos mais justos e sustentáveis. Por quê? Porque a gente acredita que as OSCs que estão lá na ponta são quem produzem esses resultados. Somos o Instituto Inrede, Cíntia é uma parceira, ela, né, não é do Inrede, mas ela está sempre com a gente, e eu já considero que ela é do Inrede, sim, mesmo ela não querendo se associar. Ela já se apresentou um pouquinho, essa sou eu, um pouco bem mais maquiada, tudo bem. E aí vamos para a parte que eu quero saber quem são vocês na fila do pão. Eu adoro essa frase, porque na fila do pão você tenta reconhecer todo mundo. Então, o que eu quero saber de vocês, se além do que vocês querem contar, quem o nome, de onde vem, se é de uma instituição, qual é a expectativa, porque a gente precisa saber o que vocês esperam para a gente não ir nem para frente, nem muito para trás, porque senão fica chato, né? Então é isso que também aquecer o coração, brilhar os olhos, pode falar também, tá bom? Bom dia, meu nome é Mauro. Na verdade, quando eu cheguei ali, que eu
E de novo, eu achei que eu estava no lugar errado. Tipo assim, é porque eu sou escritor e tenho um grupo de escritores e a gente escreve em conjunto. E aí a gente quer buscar projeto, quer montar um projeto para escrever livros em conjunto, didáticos, contos e vários outros segmentos. E aí, só que eu não entendo nada dessa parte do projeto, de prestação de conta, e aí, quando eu vi a oficina, aí eu quis participar, não sabia mesmo que eu poderia participar. Aí, e é isso, esse faz aqui. Bom dia, eu sou Zelane, lá da Prefeitura de Cáceres. Lá eu trabalho no setor de convênios vinculado a obras. Então, assim, não sei como que vai ser essa oficina, mas a questão minha de que eu faço gestão de contas de obras, eu não sei se muda, né? Projeto, mas enfim, para conhecimento mesmo, porque é uma área que realmente a gente tem muita dificuldade. É difícil ter um curso sobre isso, então a gente vai meio que aprendendo ali sozinho. Então, assim, é curso de conhecimento mesmo. Obrigada. Bom dia, meu nome é Thalita, eu sou da Associação Várzea Grandense Madre Teresa de Calcutá, de Várzea Grande. Eu sou auxiliar administrativo e faço prestações de contas lá. Então, é uma forma de a gente conhecer mais, né, como faz a prestação de contas. A gente vai aprendendo sozinha, tudo mais, aprendendo com checklists, né? Mas sempre é bom, né, conhecer mais para não voltar, né, para não ter volta, é isso. Bom dia, meu nome é Silvia Burraio. Eu estou na cultura já há muitos anos, sou professora de violão há uns 35 anos. E a minha área de atuação é em obras, né? Sou sócia fundadora do Instituto Novos Vozes, um ponto de cultura lá. Conheço a síndica também, já ajudou muita gente lá no início, em 2009, 2010, então a gente já se conhece há muito tempo. E eu estou aqui hoje, né, porque eu também, Várzea Grande e Nobres, porque eu estou atuando nas duas cidades, né, 2 domicílios agora. Então, e atualmente também estou fazendo curso de produção cultural, né? E eu vim porque a nossa colega que trabalhava nessa parte de prestação de contas, ela ficou doente e foi embora para São Paulo, que era a Heloísa. Então, hoje a gente tem um outro grupo, né, que trabalha e aí eu não tenho, assim, a gente está mexendo, renovando no Sigicom novamente, né, renovando os cadastros, e eu estou tendo dificuldade, porque agora sou eu que estou nessa parte aí. E eu sempre tive outra parte, né, de frente, né, sempre estive dando aula e coordenando, né, e hoje, assim, eu vou ter que ir para esse embate aí, eu sei que não é fácil, né, bem complicadinho, mas depois que a gente aprende, né, a gente vai. Então, assim, muito bom estar aqui com vocês, me revendo as pessoas que a gente já conviveu há um tempo aí, e é isso aí, vamos aprender juntos. Bom dia, sou Eliane Germano, estou vendo que o VG está em peso aqui, sou VG, moro em Várzea Grande, mas sou de Tangará originalmente, né? Atuo em Cuiabá, Várzea Grande, Tangará com os projetos e sou membro fundadora, presidente do Empreendedores Criativos do Mato Grosso e trabalho em vários projetos, já prestei contas, mas com o Sigicom ainda não tenho experiência, então eu vim em busca dessa experiência, já fiz curso sobre Sigicom, mas eu sei que eu vou aprender quando eu estiver lá na prática. Mas me adquirir mais conhecimento aqui também, com as meninas que eu sei que têm muita experiência. Bom dia, sou o Neto Cadu. Eu sempre estive do lado de cá da prestação de contas. Eu nunca fui proponente, a priori. Sempre prestei serviço com audiovisual, com projetos culturais, etc. Sempre trabalhei com produtor, videomaker, etc. Fotógrafo. E agora,
consegui aprovar um projeto e estou como prestador de serviço em um outro projeto. Então, na verdade, eu vim para aprender como é que funciona, porque eu não sei nada, eu sou um cego no meio do civil. Tá bom? Obrigada, Neto. Obrigada pela partilha. E o pessoal online que está aí, né? Para vocês não ficarem se sentindo sozinhos. De onde vocês são? Coloca no chat aí. De onde é, qual o nome, o que deseja, qual a expectativa, que a gente dá uma olhadinha e vai tentando fazer esse atendimento, tá bom? É um prazer conhecê-los, então fica com a gente aqui. Um prazer conhecer vocês, alinhar expectativas, a gente vai tentar incluir, né, essas demandas de vocês, para a gente é importante, né, que vocês falam, nossa, esse foi o melhor curso que eu já fiz, por mais que seja curto. Eu acho que isso quando eu falo de vocês, uma coisa que eu e a Silvia sempre conversamos é que só se aprende a fazer as coisas fazendo. Só se aprende a elaborar projeto elaborando, mesmo com erros, mesmo não estando tão bom. Por que eu falo isso? Porque é muito comum as pessoas fazerem muito curso, pedir o material e ela não consegue avançar. Porque a teoria é um passo, né? Ela abre esse, né? Olha, você tem que olhar isso. Mas é na prática que se exercita. Não seguir com a mesma coisa, né? Até hoje eu olho um negócio assim, né? Falar, o que é isso? O que tem? O tempo todo estou aprendendo. Então, acho que a primeira coisa é, isso aqui é o primeiro passo, mas se não chegar em casa, não abrir o silicone, sabe? Não ir exercitando todo dia, infelizmente daqui 15 dias, né? Vocês vão ter esquecido. Aí eu falo, aquela menina falou aquilo, o que é mesmo? Não vai lembrar mais, né? Então é só para alinhar essa expectativa mesmo de como será o aprendizado, né? Eu gosto muito dessa frase, eu sempre onde eu vou eu levo, que é: você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente perde muito tempo criticando a legislação, o próprio SIGCOM, e querendo mudar ele naquele exato momento. E ele é óbvio que precisa de melhorias, precisa de marcos regulatórios para o terceiro setor, para a cultura precisa. Mas não é você reclamando, criando resistência, que o marco vai se fundar. É participando, agora tem uma câmara setorial, né, de cultura, é dando feedback, é fazendo uma boa prestação de conta, preenchendo quais são as dificuldades. Então, quando eu coloco isso, é porque eu já passei por isso também. Falava, ai meu Deus, esse negócio está aqui. Não, hoje, né, eu entendo que precisa de melhorias, mas que cabe a mim, se eu quero acessar aquele recurso, fazer. Fazer sem críticas? Não. Mas fazer sem reclamação. Então, eu tento fazer sem reclamação, né? Que é isso, você não muda lutando contra. Ai, tem que lançar no silicone. Ai, meu Deus, por que tem que tirar 10 mil fotos? Ai, por que tem que atestar a nota? Ai, por que eu preciso de 3 orçamentos? É assim. Né? E até a gente ter um marco regulatório para a cultura, não vai mudar ainda, né? A gente vai ter que construir essa história juntos. Eu queria alinhar com vocês, não só a expectativa, mas assim, horário. A gente vai ficar aqui das 8 às 11. Então, vocês, que horário de intervalo? Que a gente poderia pactuar aqui, para vocês não ficarem sambando, né? E um vendo que está querendo e um quer, o outro não quer. Qual horário de intervalo você acha que ia render mais? 10 horas? Ok. Outra coisa também que eu podia definir a dinâmica das perguntas, se vocês preferem. Aí a gente pode opinar também que anote tudo no final, ou vocês podem ir intercalando também. Para mim não altera, é o que for melhor para vocês. Porque às vezes aquele time ao longo, né? Eu acho que vamos conversando sobre, porque para a gente não perder depois, ter que voltar. Então, qualquer dúvida, pode interromper, eu levo o microfone para vocês, para que as pessoas que estão em casa também possam acompanhar as perguntas, que pode ser, de repente, as mesmas dúvidas delas, e a gente vai conversando. Nós estamos aqui, como a Carolina disse, nós não estamos aqui no nível hierárquico, porque nós conhecemos, porque nós estivemos lá desde a fundação, né? Enfim, mas a gente está aqui justamente para trocar, né? Eu já quero te adiantar que SIGCOM não tem diferença nenhuma para um projeto cultural ou para uma obra. Então, é zero diferença. Inclusive, nós vamos falar sobre essas especificidades, sobre o quanto isso dificulta para a gente que é da cultura, porque você imagina que você vai fazer uma obra, construir uma ponte, as exigências que são, e para a gente fazer um sarau aqui é a mesma coisa.
né? Então não muda nada, a gente vai falar sobre isso depois, tá? Então tá, intervalo 10 horas e as perguntas vão ser feitas em tempo real. Outro alinhamento é, não existe pergunta boba, não existe pergunta besta. Ok? Às vezes o que é bobo para um não é para outro, não é para mim, inclusive. Eu aprendo muito com as perguntas, e a Cíntia também. Acho que é isso. Se tiver um outro compactuamento, a gente volta aqui, tá bom? Esse aqui eu vou pular, porque a gente está com um tempinho. Eu gosto de fazer essa dinâmica, mas hoje não vai dar. Estamos aqui, prestação de contas pelo SIGCOM, Sistema de Gerenciamento de Convênios. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Cíntia? Aquela primeira questão é convênios, mas nós estamos falando de termos de fomento, o que acontece, né? Vamos lá. Como falei na minha apresentação, o SIGCOM é um sistema que foi criado em 2009. Então, em 2009, tudo era convênio. Então, a prefeitura era convênio, o terceiro setor, que naquele momento ainda era ONG, associações, né? As nomenclaturas também eram diferentes. Então, era tudo convênio. Só que, a partir de 2014, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Lei 13019, toda instituição precisa, né, saber os detalhes das suas regulamentações, passou-se, então, a não usar o termo convênio para as OSCs, né, que são as organizações da sociedade civil. A partir de então, toda a formalização que o governo, e isso tanto no nível municipal, estadual ou federal, faz com as organizações da sociedade civil, com essas OSCs, são, na sua grande maioria, termo de fomento, que é o repasse que são feitos através de editais, são feitos através de leis parlamentares, são feitos, né, de forma de transferência, o termo de colaboração, que é feito, né, com chamamentos públicos, enfim, e os convênios exclusivamente para prefeituras. Então, houve uma mudança, só que o SIGCOM, como eu disse para vocês, está super desatualizado. Então, quando você a gente está falando aqui sobre convênios, são convênios para a prefeitura, né, dentro da nova legislação, nova assim, né, nova de 2014, nova de 9 anos atrás, é o que é o novo, né, e desde então não houve essa atualização. Há ensaios, né, de sair um novo SIGCOM, né, o chamado SIGCOM 2, né, que o governo vem trabalhando nele, só que até agora ainda não saiu. Então, quando a gente entra no SIGCOM para fazer uma prestação de contas ou para lançar um projeto, né, para cadastrar ele, é a mesma coisa que nós, enquanto instituições da sociedade civil, faz, é a mesma coisa que uma prefeitura faz. Né? A única coisa que difere aí, o que mudou a partir da 019, é que a prefeitura continua usando a 8666, que é a lei de licitações, né, que tem uma série de situações que precisam, né, se resolver, e as instituições é um pouco mais branco, que não tem a utilização da 8666. Tem outros marcos legais, tem outros marcos, mas não a 8666. E aí, somente aí que se difere, porque o restante é a mesma coisa. Né? Nós vamos abrir depois do sistema aqui, colocar espelhar um sistema, para que vocês possam ver que, né, tanto faz para a prefeitura quanto para a OSC. Então, sim, o SIGCOM é um sistema arcaico, precisa de mudanças, tem muitos problemas na hora de fazer prestação de contas ou na hora de lançar um projeto. Para quem vai trabalhar com obras, que imagino que você deve lançar vários itens lá, um detalhezinho que você fica, né, na hora de lançar, principalmente memória de cálculo, né, que é a parte orçamentária. Como ele não vai salvando na sequência do que você está lançando, se você está lançando muitas coisas, é uma dificuldade para um ajustezinho que precisa ser feito ao longo do processo. Então, ele precisa realmente ser melhorado e, né, atualizado, assim, de uma forma até urgente, porque ele está fora completamente das legislações vigentes do nosso Estado. Obrigada, Cíntia. Eu tenho uma pergunta. Por que nós estamos aqui? Eu adoro fazer essa pergunta. Eu acho que nós estamos aqui para aprender. Basicamente é isso. Também quero aprender mais sobre o SIGCOM. Aprender. Todos nós estamos aqui para aprender. E mais do que isso não é só
plataforma que, como bem dito, não é atualizada. Então, ela tem várias distorções. Para a gente lançar o projeto no começo já é um problema, imagina quando é o sistema. Eu gostaria até de colocar que eu também sou uma aprendiz, porque, na realidade, esse compartilhamento ele é fundamental, porque nós, na hora de fazer um projeto, a gente tem uma super ideia criativa, nós vamos impactar a sociedade, nós vamos impactar o mundo com nossas ideias, é tudo bonito, nós somos proativos, a gente corre, faz, mas para o sistema de gerenciamento não interessa toda a sua boa vontade. Interessa aquilo que você coloca na planilha de cálculo, na planilha de atividade, no cronograma de atividades. Se você falha em algum cronograma de atividade, você vai ter que fazer um ofício, vai ter que pedir autorização. Então, parece um mar de rosas quando você consegue captar. Mas aí a gente fala assim, é o céu de quem elabora o projeto, depois você chega no inferno de quem elabora o projeto. E se você não estiver bem calçado para isso, com uma boa assessoria, uma boa assistência de quem entende do assunto, você acaba se esbarrando na negativa na hora de prestar suas contas. Eu tenho assim, uma história, tanto do federal, né, que a gente trabalhava pelo sistema federal, e estadual de prestação de contas. Felizmente, as organizações que a gente pertence, eu pertenço a uma ONG de mulheres de negócios, nós implantamos já projetos em 5 regiões do país, com o governo federal. E o porquê nós estamos aqui nessa casa? É porque uma prestação de contas para a Secretaria de Cultura foi positiva. E eles mesmos procuraram que a gente estivesse juntos, né, da editora Serra de Mendonça. E o fundamental, na hora que nós elaboramos o projeto, não foi só fazer uma oficina de escrita criativa, uma oficina de distribuição de livros, publicação, mas que tinha que ter também uma oficina de prestação de contas. Porque para o escritor, isso é muito difícil. Porque nós trabalhamos com as letras. E quando esbarramos em números, em protocolos, ele complica. Então, estamos aqui para aprender, por mais que tenhamos as nossas experiências. A gente tem que se despir delas para receber o conteúdo. Agradeço as partilhas. E é isso mesmo, né? Para poder aprender, a gente tem que saber o que vai aprender aqui. Então, vamos alinhar o que a gente quer ofertar e falar, foi isso que eu imaginava, os avisos que a gente tenta alinhar o conteúdo. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos. Agora aquele meme, tem aquele meme? O que nós queremos, né? Prestações de contas aprovadas. Vamos fazer tudo errado, né? Não importa. Nós estamos aqui, vocês todos, né? Porque nós queremos que nossas prestações de contas sejam analisadas e aprovadas sem ressalvas. Né? Então, eu acho que é o primeiro motivo de todo. Tem alguém que não está aqui por aqui? Eu quero ressalva na minha prestação de contas. Tem alguém aqui? Não, né? E online? Tem. Segundo, aprender a gerir projetos financiados com recursos públicos dentro da legalidade, cumprindo as regras e realizando tudo de forma cada vez mais rápida e correta. Se você faz corretamente, você faz mais rápido, porque você não tem que ficar parando para assistir vídeo, para ligar a família, para lembrar o que foi. Como a Cintia falou, você começa a fazer desde a elaboração, não vou colocar isso dentro, porque isso vai me dar problema na minha prestação de conta. Né? Outro motivo pelo qual nós estamos aqui. Para isso precisamos conhecer a legislação que versa sobre a transferência de recursos, aqui no caso das OSCs, né? Organização da Sociedade Civil. Por que a gente coloca isso? Porque antes de chegar no paraíso, infelizmente, tem um caminho ali que tem umas pedras, se a gente não tomar cuidado, nós podemos tropeçar. E às vezes a gente olha para a legislação com um pouco de medo, com um pouco de preconceito, né? Ao invés de querer dominá-la, ler, aprender, precisa, gente, não tem como. Se você chegar aqui e olhar os tópicos que a gente vai passar, mas não parar para ler a
entender, não é decorar. Não é para decorar, é para entender mesmo como que funciona. Precisa decorar? Não. Mas está com dúvida? Dá uma olhadinha, não custa nada. Ah, isso pode, isso não pode. E aí fica uma dica aqui, né? A Cecel colocou lá, tá tudo lá, ó. As regras para transferência de recursos, tem até uma manual de prestação de conta, falando o que é chamamento, né? O que é tempo de fomento, tempo de colaboração, acordo. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer as bases é com aquele monte de letrinha pequena que a gente não gosta. Não tem como, tá? Para isso, precisamos saber como alimentar o SIGCOM com dados e documentações referentes à execução do nosso tempo de fomento, né? Porque ele tem, sim, uma regra, inclusive, a Cintia tem várias dicas, assim, ó, faz assim, senão vai dar problema ali, faz assim, porque senão não salva, faz assim, senão você vai ter problema. E isso é por causa da experiência dela, né? De prestações de conta que a pessoa acha que fez e nem viu porque fez, por exemplo, a parcial, né? A Cintia não fez a final. Aí aquilo que a nossa sábia Cíntia falou, saber que a prestação de contas inicia no ato de elaborar um projeto. Gente, se não fizer um projeto, né, bem feito, corretinho, fica difícil prestar conta. O SIGCOM não é uma plataforma mágica, onde você fez um monte de coisinha assim, e aí você joga no SIGCOM, ele corrige. Infelizmente ele ainda não é assim, né? E só fazer um parênteses, que o nosso foco aqui não é falar sobre elaboração de projetos, mas aí eu vou dar umas diquinhas aí para vocês. O que é um bom projeto? E aí eu posso falar que eu também estive nas bancas de avaliação, não só de projetos aqui de Mato Grosso, mas de outros estados, ao longo desses anos todos. Né? Então, estive do lado de lá. Quando chega um projeto para a gente ler, tem 3 aspectos que são fundamentais. É a justificativa, né? E aí eu estou falando dos projetos e é o que vai no SIGCOM também, tá? Então, para você que está aqui como pessoa física, como vai elaborar seu projeto para captação de recursos, que participou do edital Estevão de Mendonça, também, né, como pessoa física, a regrinha é a mesma. O que é um bom projeto? É uma boa justificativa, e uma boa justificativa, gente, não é você ir lá e copiar, né, qualquer coisa ali do Google, e aí fazer um monte de citações, ou fazer um monte de citações como trabalhos acadêmicos, né, ou vai lá no Wikipedia e copia, né, um monte de informações, porque quem está lendo, né, quem está fazendo uma análise verdadeira do projeto, sabe o que foi copiado e o que é de verdade. E a gente está interessado no que é de verdade, né, aquilo que você realmente quer fazer. Né. Se é, né, do edital de literatura, é claro que o boneco, né, do livro, é isso que vai ser analisado, mas alimentar ali o formulário de acordo com as especificidades de cada edital é muito importante. Então, a primeira é a justificativa, contar a sua história, né? Você tem que sensibilizar quem vai estar lendo o seu projeto, né? Então, você precisa contar a sua história. O outro aspecto é o cronograma de execução. Como você vai executar o seu projeto? Né? Porque se você tem uma boa justificativa, né, então ok, eu, enquanto avaliador, estou ali analisando, olha, né, realmente faz sentido. Agora vamos ver se ele consegue executar. Porque não adianta o recurso público, né, ser destinado para alguém que tem uma excelente ideia, mas não vai conseguir executar. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Então ele precisa chegar nas mãos de quem tem a boa ideia e quem vai conseguir executar. E execução é o quê? Dizer as etapas, né? Então, primeira etapa, vou contratar os serviços necessários. Segunda etapa, vai ser executado de tal mês a tal mês, né? E aí vem as fases de execução do seu projeto. E o terceiro ponto principal é a planilha orçamentária. É como você vai gastar ou utilizar o recurso. Né? Porque, né, se você vai fazer, de repente, né, vou usar um exemplo aqui da academia, vai fazer o sarau. Mas vai fazer o sarau e aí vai destinar o recurso para uma pessoa apenas, é uma coisa estranha. Né? Então, quem está analisando também observa isso. E isso também vai no SIGCOM. O que vai no SIGCOM? É a justificativa, o cronograma de execução e a planilha orçamentária. Basicamente, esses 3 itens que vai quando você cadastra o seu projeto lá no SIGCOM. Então, e esse nível de detalhamento também é o que está em todos os editais. Qualquer edital que você pegar, seja da Secretaria do Estado, do município, do governo federal, seja na plataforma, né, do governo,
federal para a lei de incentivo, são esses 3 itens simples: uma boa justificativa, cronograma de execução, planilha orçamentária. Então, esses 3 itens são os principais. E se você faz isso bem feito, principalmente, diz a planilha orçamentária, na hora da prestação de contas você vai ter dificuldade, porque você já planilhou todas as suas necessidades, né? E aí, depois a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre, né, quando a gente chegar no SIGCOM, e aí a gente vai falar sobre essas necessidades de alteração, de remanejamento, quando for necessário, enfim. Mas esses são os 3 principais fatores para que você tenha o seu projeto bem avaliado e para que você não tenha problema também na hora de fazer o cadastro lá no SIGCOM. Outro detalhe: as secretarias todas têm as suas regulamentações individuais. A Sinfra tem a dela, a Cultura tem a dela, a FEDEC tem a dela, mas aconteceu uma necessidade na Cultura a partir de 2015, porque a partir de 2015 houve uma mudança na legislação estadual, onde a Secretaria começou a receber recurso maior por conta da emenda impositiva. Então, até 2014, os deputados destinavam para onde eles queriam, enfim, e a Secretaria sempre recebia um recurso ali, né, para fazer um show, algum aniversário de cidade, e a gente sempre formalizava os processos de emendas assim. A partir de 2015, os valores de emendas aumentaram e 6,5%, obrigatoriamente, o deputado teve que fazer destinação para a secretaria. Então, a gente começou a receber um volume muito grande de processos de emendas. E aí, diferente da CIFA, que são valores altíssimos, a gente começou a receber processos de valores pequenos, 50 mil, 60 mil. Então, a gente teve necessidade de fazer a regulamentação, né, de fazer as nossas portarias internas para a regulamentação, que hoje é a que tem mais, assim, hoje é uma referência, né, para as outras secretarias. Então, se você consegue fazer um processo dentro da cultura, você vai conseguir fazer nas outras secretarias todas, porque o nosso tempo de referência ele tem mais exigências, né, tem várias declarações, tem vários documentos ali que são incorporados na hora da entrega do projeto junto com os anexos do SIGCOM, né? Então, tem vários detalhes ali. Então, se você consegue fazer na cultura, você consegue fazer qualquer secretaria, porque a lei do SIGCOM tem várias exigências ali. E ao longo dos anos, essa portaria ela foi sendo implementada, regulamentada, alterada, inclusive vai sair uma outra agora nas próximas semanas, com outros critérios que diz desde né, de quanto tempo do protocolo até passar por todas as instâncias, depois também a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas só para vocês ficarem aí em relação à elaboração dos projetos, o quanto ele é importante e o quanto, tanto para participar de editais, quanto na hora também de protocolar para emenda parlamentar ou acesso direto, seja qual for, que você estiver captando dentro das secretarias. É isso, pega essas dicas, vão exercitando. É uma pena que a Secretaria não dê feedback dos projetos que são protocolados, por que não foram aprovados, se foi só por causa da quantidade que tinha disponível, se estava bom, né, ou não, enfim. Eu sinto falta disso, sempre senti muito, né, para que a gente pudesse melhorar, né. Nós precisamos conhecer a estrutura da Secretaria assim, de Cultura, né, Esporte e Lazer, como está dentro do edital, a gente puxou para a Cultura, mas assim, a gente vai falar dessa estrutura. Por quê? Mas eu não preciso saber da estrutura, precisa sim. Às vezes você chega lá, você não sabe com quem falar. Aí até você falar, já vai ser o dia todo, porque você vai para um, joga para outra, joga para outra, joga para outra, inclusive pelo telefone, né? Acontece muito isso. Fulano, aí liga, não é aquilo. Então, saber a estrutura ajuda vocês a economizarem tempo. E com quem falar de forma assertiva e evitar, inclusive, uma orientação que talvez não esteja tão assertiva. Aprender os conceitos da instrução normativa, né? Da segurança de recursos. Identificar quais são as principais irregularidades detectadas na celebração, execução e prestação de contas, ou seja, né, vamos aprender com quem errou, né, não vamos errar igual, né, então já sabendo o que aconteceu, a gente tenta evitar. Ou se quando fizer, fala, nossa, mas não sabia que não podia e fez, né, faz uma autopunição assim, boa. Identificar as vedações. Qual é a diferença? O que é vedado? Não pode. Aí entra, né, não pode. Está falando lá que não pode. Não pode. Não pode. Então, assim, não adianta teimar, não pode, ele é vedado. E isso daí ocasiona, inclusive, e não a aprovação dessa prestação de conta. Então, quando vocês verem um termo, né, que é vedado, né, toma muito cuidado e preste atenção. Aí aqui tem as instruções normativas, estão todas, e as leis, portarias, né,
A gente criou isso da cabeça? Não, está tudo no site da CECEL. Lá naquela parte de normas, tem leis da cultura, está tudo lá. Não tem nada que esteja aqui que não esteja lá. Inclusive essa portaria consolidada, que é nova, né? E essas portarias todas, essas legislações todas, além de que você clica, ela já abre a lei ou abre a portaria. Então, isso aqui está no site da Secretaria e a legislação fora as portarias que são internas da Secretaria, as legislações são comuns para as outras, todas as secretarias do Estado. Aquilo que a Cíntia já falou, né, que você tem que adequar a linguagem para a Secretaria. Por exemplo, isso é uma confusão muito grande, eu pego muito isso quando a pessoa vem, eu cobro para ler projetos, né? Aí a pessoa tem um negócio que é da assistência, e ela fica querendo forçar na cultura, fica querendo forçar. Eu falo, Emília, dá uma mudada aí, você quer que seja cultura, porque ambas andam muito juntos, né? Mas quando você vai fazer um projeto, tem um foco principal e um foco, né, auxiliar, e tem que tomar cuidado com isso. Tanto para uma quanto para outra, chegar na assistência com algo que é de cultura e não tem um foco, né, de assistência social para prestar atenção, qual que é a secretaria que você vai visitar, olhar as políticas da secretaria, é importante, por exemplo, a CEAF, tem uma política lá, né, tem o que eles querem, a SEDEC também olha as leis, o que o Estado objetiva desenvolver, o que é bacana, né, para não ficar nadando no ciclo, né. Posso fazer Ctrl-C, Ctrl-V de um projeto independente da secretaria? Pode, Cíntia? Não, né, Carolina, você acabou de responder agora que não. Quer saber se está esperto? Pode, gente? Não pode. Isso, gente, parece que não, mas isso acontece muito. Eu falo que eu fico olhando, né? Fico olhando como se eu não tivesse tempo, né? Às vezes eu olho e falo, você foi? Aí vou e olho, porque a secretaria é obrigada a publicar os planos de trabalho, né, Cíntia? E assim, acontecia isso há alguns anos atrás, hoje não acontece mais porque nós mudamos as legislações internas do governo. Aconteceu muito por conta de ser objetos muito semelhantes. Por exemplo, uma prefeitura, uma instituição protocolava lá para fazer o aniversário da cidade, sei lá, de Nobres, lá na secretaria. Mas ela também ia lá e protocolava o mesmo projeto, só que mudando, claro, as necessidades na SEDEC. E SEDEC também cabe evento. Né? Então ficava 2 projetos com o objeto mesmo, com atividades, claro que eram diferentes, o orçamentário era diferente, mas para o governo era 2 equipes. Você imagina a quantidade de pessoas envolvidas dentro, né, do processo inteiro para formalizar um termo que dava para fazer em uma secretaria só. E aí a gente normatizou isso alguns anos atrás, os eventos ficam para a secretaria, só os eventos que são de cunhos mais, né, de desenvolvimento, que tem alguma coisa mais ligada ao turismo, ou que seja de desenvolvimento regional, fica realmente na SEDEC. Mas acontecia muito, né? E aí a gente pegava os projetos, era exatamente a mesma coisa, né? Pegava o Ctrl-C, Ctrl-V, copiava lá, ou um coleguinha, né? Hoje, né, acontece muito, você fez aquele projeto há anos atrás, me encaminha ele aqui. E faz, só que aí copia os erros também que a pessoa copiou lá atrás, né? Porque, né, enfim, isso acontece demais, viu, gente? A gente pega muito projeto assim que são idênticos, e hoje, né, nas secretarias a gente tem o SIGADOC, que é um sistema online, então todos os projetos são digitalizados. Alguns anos atrás, há 2 anos atrás, eram todos processos físicos. Né? Então, dificultava para que todos, né, as pessoas envolvidas no processo só tinham acesso quando o processo físico chegava para ele. Hoje, como está tudo digitalizado, então todos os atores envolvidos têm acesso o tempo inteiro. Então, está sempre, né, em contato com o processo e sabendo como é que ele... E a gente vai identificando quem são aqueles que vão, né, fazendo suas cópias, aqueles que não têm, enfim... Até eu vou falar conhecimento necessário para desenvolver seu projeto, e aí vão, né, criando esses monstros e vai ficando um Frankenstein. Gente, não quer dizer que você não possa pegar um projeto emprestado para ver a estrutura. Porque às vezes você lê um projeto e você entende como ele está estruturado e você, a partir disso, consegue fazer o seu. Isso, ok. O que não pode gostei disso, porque a linguagem é diferente, enfim. Se tem aqui é porque tem história, né? Então, mais uma vez, a gente vai sempre falar isso, a prestação de contas inicia no ato da elaboração do projeto. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que procura a mim, assim, de querendo que a gente preste conta. Aí quando eu olho, eu falo não. Aí
tipo, mas você não cobra tanto, eu pago o dobro. Eu falo, não. Mas eu pago o triplo. Não. Por quê? Porque eu não consigo prestar conta do seu projeto. E depois você vai dizer que eu não prestei conta do seu projeto. Então eu não quero seu dinheiro. Muito obrigada. Procura alguém que possa fazer, mas eu não faço. Então, assim, não se esqueça. A prestação de contas inicia no ato da elaboração do projeto. Você quer tipo passo a passo. Marco regulatório do terceiro setor, você aqui também, você quer falar um pouquinho? Assim, você já falou. Essas legislações estão lá no site. Isso aqui é assim, a sua Bíblia, né? Você tem que estar lá impresso ou ali no PDF para que você sempre tenha acesso. É importante ler, né? Essas legislações, tem várias regulamentações a partir delas, mas precisa conhecer. Né? E aí, enquanto se você não faz parte de uma instituição do terceiro setor, tem as legislações também que especificam sobre captação de recursos para pessoa física, pessoa jurídica, para prefeituras. Então, assim, você precisa conhecer. Né? Se você vai acessar um recurso público, é obrigatório, né? Assim, é uma tarefa de casa. Você precisa conhecer a legislação pertinente àquela que você vai acessar. Porque, né, você precisa, até mesmo que na hora de alguém cobrar, né, falar, olha, né, você fez errado aqui, mas você pode contradizer, mas não, tipo, de acordo com a legislação, porque assim, tem gente, tem um detalhe que não vai ficar gravado, só quem está assistindo aí depois, né, não vai ficar salvo, mas dentro da secretaria também há muitos entendimentos diferentes, porque são pessoas diferentes. Né? E aí você tem dentro das secretarias uma rotatividade muito grande de pessoal, são, né, seja servidores efetivos que estão na secretaria hoje, depois vai para uma outra secretaria, seja os comissionados que estão lá, e aí porque ouve dizer, porque é assim, aí vira uma regra, mas assim, nem sempre aquilo que é dito é correto. Então você vai lá na secretaria e a pessoa fala assim, olha, é para fazer assim. Sabe? Mas você precisa conhecer a legislação a ponto de contradizer essa pessoa. Falando, não, mas você tem que buscar a orientação, sim. E aí fica uma dica para vocês, aquelas diquinhas que você tem que anotar. Qualquer solicitação de dúvida, faça por e-mail. Nunca acredite, né? Por mais assim, né, que a pessoa tenha experiência, enfim, qualquer orientação que seja dada, mesmo como, né, você vai lá e senta conversa, porque tem entendimentos diferentes, né? A gente, inclusive, quando está na secretaria, a gente sempre tem muitas discussões, né? Porque às vezes eu tenho entendimento que a legislação, ela sempre vai dando essas margens, né? Então, é importante que você conheça a legislação, conheça e saiba todos os processos, né? Desde a formalização, a execução, a prestação de contas e na hora de qualquer dúvida que você vá, né? Porque eu já vi pessoas orientando e a pessoa depois tendo muitos problemas por conta da execução. Né? Então você precisa conhecer a legislação. Você vai acessar um edital, vai acessar recurso público, precisa conhecer. E não vá, né? Porque só o que a pessoa disse. E se ela te orientou alguma coisa que você não pode me responder por e-mail, porque você tem um documento que lá na frente, na hora da prestação de contas, alguém, né, vir te questionar alguma coisa, mas eu fui orientada assim, está aqui. Porque eu fui orientado porque me disse, te disse e você fez errado. Então, né, a responsabilidade é sua, você assina um termo, né, e aí naquele termo das letrinhas pequenininhas lá, tem todas as questões que você precisa fazer. E se você não faz, aí, né, de repente essa pessoa nem vai estar lá mais, e isso já vem acontecendo demais ao longo desses anos todos. Vocês querem falar? Esse detalhe é muito importante, porque às vezes a gente vai para aquele amigo que está lá há muito tempo e aí o amigo fala tal coisa. E aí eu falei, não, mas o edital, né, você falou, veda, né? Então não pode. E a pessoa insistentemente, não, mas eu tenho muita experiência, eu tenho não sei quantos anos, tal. Eu falei, aí não. O negócio está no meu nome, ou está no nome da pessoa que eu estou ali trabalhando, não, isso não. E eu tive que, arrumar uma briga mesmo, para senão a gente ia fazer coisa errada. E depois o nome da pessoa que ia ficar sujo, como a gente fala, eu ia ter que identificar a questão de contas. Então, isso é bem importante a gente conhecer o edital, ou conhecer as regras, as leis. O
eu não tenho nada a ver com o edital. Tem, é o SIGCOM mesmo, o sistema. Eu estou recalastrando a nossa instituição desde janeiro desse ano, né? Eu estou com a diretoria lá no Cefaz. Então, mandamos por e-mail, que eles pedem, né? E daí foi levar físico. E aí chega lá, o menino lá da portaria e falou, não, tá tudo ok, né? Agora é só acessar o sistema. E fomos acessar. Não conseguia, porque ele pedia para mudar a senha. E aí teve que fazer o procedimento de ir lá, registrar. E aí uma coisa assim que eu fiquei muito, sei lá, eu achei muito curioso e assim, eu falei, como assim? Bem arcaico mesmo. Que você tem que bater um carimbo na sua assinatura e eu falei, mas como assim? Porque hoje é tudo digital. Aí enquanto nós não fizemos aquele, batemos aquele carimbo, tive que mandar fazer um carimbo do Instituto Nobres Rosa desse ano para poder ir lá e bater o carimbo. Então assim, foi bem estressante aquilo que eu fiquei. Terminei de fazer agora, comecei em janeiro, terminei agora, né? Então, cada dia eles mandavam um e-mail, eles mandavam outro. Precisa isso, precisa aquilo. E tinha levado lá toda a documentação. Né? Então, é umas coisinhas assim bem... E às vezes a gente acha que a instituição da gente está tudo certinho lá e não está. Né? Então, por causa de uma coisinha, eles param lá por dia e a gente tem que começar tudo de novo. Então, uma das coisas que eu achei assim bem... foi essa questão do carimbo, né? Mas o carimbo está lá no termo que você assinou, falando que precisava carimbar e atestar a nota. Estava lá, estava tudo lá. Então, assim, a gente vai sempre, né, a gente vai estar avançando, está tudo digital, agora toda assinatura digital, mas vira e mexe, tem uma coisinha lá. E vou falar uma coisa para vocês, vai demorar para mudar, tá? Esse ainda é um processo, vai ser longo, vai exigir ainda muitos anos ainda, até que se normatize, que se crie regras, que seja um pouco mais tranquilo de execução. Então, eu tenho que inferir que qualquer tipo de projeto, seja pessoa física, pessoa jurídica e OSC, todos teriam que prestar nota com carimbo. Depende do edital. O edital vai dizer, mas para não ter questões, faça. Já crie, assim, e aí vamos lá, né? Bom, a mesma situação para quem vai analisar a prestação de contas. Tem também essa rotatividade, tem também os entendimentos, aí chega na mão do mesmo projeto, pode passar pela mão de 5 pessoas e as 5 pessoas terem entendimentos diferentes sobre ele. Né? Então, faça, né? Se está na regra, se está no termo que você citou, ponto, faça. Se você pode fazer melhorar um pouquinho mais, por que não? Por que não? Enquanto a instituição do terceiro setor, por exemplo, na lei federal, fala, por exemplo, que para orçamentos, você precisa encaminhar um orçamento, para solicitar um orçamento lá na hora da elaboração do projeto. Encaminhar um orçamento, uma solicitação de orçamento via e-mail para a empresa responder e tal. Aqui não é uma regra, na nossa regulamentação estadual não tem. Mas se eu posso fazer, por que eu não faço? Então, assim, você tem que conhecer o nacional, que a regra maior, a lei 13.019, e depois ver as regulamentações dentro do Estado. Mas pecar pelo excesso, você nunca vai pecar. Ninguém vai achar, você não precisava fazer isso. O que vai acontecer, o que acontece sempre, é porque você não fez isso. E quando você não fez, não adianta mais, sabe? Se você não apresentou os 3 orçamentos, você não vai conseguir fazer a formalização do processo. Se você não apresentou a nota fiscal e a comprovante de transferência, você não vai conseguir fazer a prestação de contas. Não tem milagre. Não adianta depois, eu estou lá, não fiz transferência, porque tem muita gente, cara, hoje faz Pix ali, vai fazendo Pix, depois pega a nota fiscal, vai faz o pagamento, depois emite a nota, ou vai lá no caixa lá e saca o dinheiro, porque estou precisando, é uma emergência, não tem emergência dentro do processo. Não existe emergência. A emergência ela só vai acontecer se ela estiver dentro do cronograma de execução. Se lá diz que você vai precisar daquele recurso para fazer aquela ação, e assim, se não houver uma emergência, você tem que pensar que você precisa pelo menos uns 30 dias para alteração do cronograma. Você pode alterar a qualquer momento. Nenhum processo ele é 100% engessado que você não possa fazer uma alteração dele. Seja do cronograma de execução, seja da planilha orçamentária ao longo do processo. A planilha orçamentária você precisa solicitar.
Cronograma de execução você não precisa solicitar. Porque às vezes acontece você fazer um cronograma que vai executar em agosto, setembro, outubro, mas você recebeu o recurso antes. Você antecipar, fazer pagamentos antecipados, desde que seja aprovado, não tem problema nenhum. Depois na questão de contas, você vai lá e informa qual mês que você fez. Mas a planilha orçamentária, para alterar qualquer valor de planilha orçamentária, precisa de fazer uma solicitação, e até mesmo porque o SIGCOM, uma vez enviado no sistema, as secretarias não têm mais poder de entrar dentro dele e fazer qualquer alteração, precisa encaminhar para a Cefaz. E aí ela pensa, aí imagina, qual que é a tramitação? Você, enquanto proponente, precisa alterar um valor, porque é só nesse item que entra essa alteração, você precisa alterar um valor. E aí você vai encaminhar uma solicitação para a secretaria, que vai chegar lá no setor de convênio, de formalização da secretaria, vai encaminhar para o fiscal do seu projeto. O seu fiscal fala, ok, pode alterar o valor. Aí devolve para o setor de convênio, o setor de convênio te responde, ok, vamos alterar. Aí a secretaria tem que encaminhar lá para a Cefaz a solicitação, porque só eles lá que fazem. Então isso tem uma tramitação, tem um tempo. Isso, então tem um tempo aí para isso acontecer. Então nunca é rápido, sabe? Enfim. Então, para qualquer solicitação, né, fica a dica para vocês, solicitação de planilha orçamentária, tem que solicitar a secretaria. Pagamentos que vocês vão... O pagamento ele precisa acontecer, qualquer pagamento, da data inicial da vigência até a data final de encerramento da vigência. Então, ele não pode ser feito pagamento nem com data anterior à data da assinatura do termo, nem com data posterior ao encerramento da vigência. Ele precisa ser feito pagamento dentro desse período. Desde que seja dentro desse período, qualquer data você não precisa solicitar cronograma de alteração, somente a planilha orçamentária. Cíntia, em cima do que você falou, e agora eu vou fazer uma avaliação, brincadeira. Eu posso colocar elaboração de projeto como uma despesa minha? Assim, aí a gente está usando a gente está falando do SIGCOM, mas o SIGCOM espelhando também nos editais, tá, gente? Porque é basicamente a mesma coisa. A única diferença do SIGCOM é que você tem que lançar no sistema. Mas aí vai ser a mesma coisa, tá? Essa pergunta da Carol. Alguns editais, desde que quem elaborou tem uma função, né? Eu acho que eles tentam permitir que quem fez parte ali anteriormente possa ser remunerado. Mas o TCE veda isso mediante consulta, e eu vejo muito elaboração de projetos. E aí, vou complementar, nos últimos editais da Secretaria, isso era vedado. Tá? Então, se chegasse lá para avaliação, um pagamento de elaboração de projetos, a gente deixava lá em vermelho, e depois, caso aquele projeto fosse aprovado, teria que alterar o cronograma para isso. Porque não pode fazer pagamento anterior à execução. Mas tá? aí você se coloca na posição de depender da flexibilidade de quem está analisando. Porque alguém vai falar, não, e que ele está certo, porque é verdade. Porque às vezes no edital também já pode especificar isso. Se no edital, porque por isso é importante ler o edital, né? Se o edital fala que não pode pagar isso, você vai lá e coloca, já pode ser uma questão para uma... Estava na vedação. Nesses últimos editais estava na vedação. Mas se mantendo dentro desse assunto, tá? Anterior à vigência eu não posso pagar, mas e se eu prever na minha planilha de custo que o elaborador vai receber? Mas o elaborador faz o serviço quando? Não se paga serviços executados antes da pactuação. Entendeu? E aí uma coisa que as pessoas fazem muito também, e assim a gente pode falar um pouco sobre isso, porque né, ela tem uma outra forma de entender essa autorização, né? A CECEL demora para pagar, vamos supor, né? Tipo esse último edital, né? O Viver Cultura, tá? Bem longo, né? O pagamento dele. Aí tem gente que vai lá e executa o projeto. Ah, eu vou executar. Eu já fechei. O que você acha disso, Cíntia? Completamente errado. Tem gente que pergunta, eu vou falar, a pessoa fica muito zangada. Mas eu já fechei com as pessoas. Eu falei, mas a pessoa já comprou passagem. Né? Então, assim, são coisas bobas. E assim, eu vou apresentar um exemplo que a Cíntia falou.
de conhecer a lei. Eu tive um projeto que eu elaborei que foi inabilitado. Aí eu cheguei lá toda brava, porque o projeto meu não é inabilitado, não. Uma coisa que eu tenho boa é sou boa com checklist. Eu cheguei lá e falei, inabilitado por quê? Ah, você colocou uma autodeclaração e a autodeclaração é só para indígenas. Eu falei, quem falou? Está aqui no edital. Eu falei, mas o edital está acima da lei federal, que fala que em caso de ausência de comprovante eu posso me utilizar de uma autodeclaração de residência sobre as penas da lei? Aí então, ele teve que tirar do lugar. Só que assim, isso no prazo para você recorrer. Se você não sabe disso, você vai recorrer. Você fala, eu tinha que ter botado no... Então, assim, conhecer, gente, conhecimento liberta e gera isso, né? Impede que você seja inabilitado de forma injusta, que você consiga corrigir erros no processo, porque errar todo mundo erra, não interessa que esteja na CCL aqui, errar é do humano, né? Então, assim, são coisas que parecem bobas, mas não são. Por isso que a gente fala, precisa conhecer a legislação. Precisa, gente. É chato, mas precisa parar e ler. De vez em quando ler, que aí você vai internalizando, entendeu? E aí, na hora que você for fazer, não posso. É muito mais rápido, né? Isso aqui, assim, a gente falou um pouquinho, são os instrumentos de formalização. Vocês têm dúvida quanto a isso? A gente pode... Mesma cor, aqui a gente está falando da estrutura de uma TR, né? Do SIGCOM. Além dos lançamentos do SIGCOM, né, a gente tem que ter um termo de referência que vai junto. A gente não vai ter tempo de falar, porque aí já entra em elaboração de TR, é outro curso, vocês podem pedir que a gente faz, mas é legal vocês saberem, né, Cíntia? O que consta, né? Não, lindo, aqui a gente estava falando o que significa cada coisa. Termo de colaboração, quem é proponente, quem é concedente, quem é o interveniente, vocês sabem quem é quem? Mas isso aqui é muito para o terceiro setor, né? Talvez a gente possa só passar isso, são todos os atores dentro do processo, né? Proponente, quem propõe, está bem claro para vocês. O concedente é quem concede o recurso, isso. Aí tem o papel do interveniente, o objeto é o que você vai executar, a meta, né, que vai ser alcançada, o projeto básico, que seja um projeto para obra, seja um projeto para livro, seja um projeto para um evento, uma festa, é o projeto executivo, né, de como é que ele vai acontecer, e aí tem o termo de referência, cada secretaria tem o seu, ali. Aí a tomada de conta especial é onde que a gente nunca quer que chegue, né, nos nossos processos. O fiscal do convênio é a pessoa que vai estar acompanhando todo o processo, né, ao longo dentro da secretaria. Para cada processo tem um fiscal ou uma comissão, né, sempre tem um fiscal e uma comissão. O edital, né, deixa eu preparar um pouco ali. Tá. O edital, né, que a gente está falando aqui, e o chamamento público, que é específico para o terceiro setor, que é no caso, até lembrando que a gente falou no começo, até 2014 tudo era convênio. A secretaria podia escolher com quem ela queria fazer a destinação de recurso à vontade. E tinha poucas instituições naquela época, né? Então, assim, era pouquíssimos que conseguiam acessar esse recurso. A partir da 13019, ficou estabelecido que para os governos municipais, estadual ou federal, precisarem de um chamamento. Então, ela não pode mais fazer a destinação para quem ela quiser, né, de uma instituição. Ela tem que fazer um chamamento. Então, tem que fazer um chamamento aqui, um edital, aonde... Não, é mais simples que a licitação, na verdade. Mas vou dar um exemplo de um chamamento que nós fizemos, por exemplo, para a gestão do Cine Teatro. Então, abriu um edital, onde várias instituições escreveram, e no caso, o Senão 11 foi habilitado para fazer gestão do Cine Teatro. Vai ter a Conferência Estadual de Cultura agora. Abriu um edital para que instituições se credenciassem para ser celebrado o termo, né, para que fosse executada a conferência. Então, aí acontece uma concorrência. Então, ela não pode, o Estado não pode direcionar mais para quem ele quer. Tá? O organograma da Secretaria de Cultura, e aí vou ficar só um pouquinho aqui nelas, para que vocês entendam que na Secretaria a gente tem 3 superintendências, né? Tem os órgãos de direção,
onde fica o Conselho Estadual de Cultura, que, né, vocês precisam conhecer mais o Conselho, precisam provocar mais o Conselho, precisam participar do primeiro Conselho. Então, o Conselho é um órgão que representa, né, todos vocês, e às vezes eu vejo as pessoas muito distante, né, do que o Conselho de verdade faz. Temos o COGE, que é uma gestão estratégica nas reuniões que acontecem dentro da Secretaria, para fazer direcionamento, principalmente em questão de legislação, portarias e alterações de processos, procedimentos. E o Conselho Estadual de Desporto, que está ligado ao esporte, mas está ali. Então, assim, da cultura, basicamente, seria o Conselho e o COGE. Aí vem o gabinete do secretário, dentro do gabinete do secretário tem o gabinete dele e a assessoria especial, são os assessores ali, principalmente os advogados, as pessoas ligadas ali. E aí vem os núcleos de gestão, né? Esse daí é do esporte, né? Não, a saiu essa. Volta lá. Esse é de toda a sessão. Ah, tá, porque está separado ali. Porque ele vem do gabinete secretário, aí vem o secretário adjunto de cultura, aí vem a superintendência, não passa para outra faixa. Não tem da cultura. Tá, então não temos cultura aí. Mas assim, basicamente a secretaria tem 3 superintendências. Políticas culturais, que é onde cuida dos editais, das eventos parlamentares, dos eventos, das ações mais, né, de centralização e interiorização da cultura, né, as coordenações todo o desenvolvimento para os programas de interiorização e fortalecimento de políticas culturais. A outra superintendência é a economia criativa, onde trata do empreendedorismo, geração de emprego e renda a partir da cultura, formação, capacitação. Eles têm vários programas de desenvolvimento e vários editais específicos dentro da economia criativa. E a outra superintendência é de patrimônio, né, que cuida tanto do patrimônio material quanto do patrimônio imaterial. Então, dentro da superintendência de patrimônio, né, tem todo o mapeamento dos patrimônios dos bens tombados. Esse é um exemplo de um bem que é tombado, é a Casa Barão de Melgaço. Então, eles cuidam de todos esses procedimentos. Então, tem essas 3 superintendências ligadas dentro do gabinete secretário adjunto, que aí, dentro delas, se desdobra para todos os processos. Basicamente, os editais são lançados, até pouco tempo atrás, somente em políticas culturais lançaram editais. Hoje a economia criativa lança, no ano passado a gente teve o primeiro edital de patrimônio, né, que foi utilizado para fazer reformas e restauros em imóveis. A economia criativa acabou de lançar, em parceria com a OI, um edital. O audiovisual, além como estava, por conta de ser audiovisual, possivelmente vai ser operacionalizado dentro da economia criativa. Então, aí hoje as superintendências, cada um tem a sua expertise, da sua área de trabalho, desenvolve seus editais. Está mexendo pelo computador. Consegue rodar. Vamos falar das principais, né? Agora a gente vai iniciar na parte boa. A gente vai avisar das coisas que pode e que não pode. No caso aqui, não pode. Isso eu botei esse farol, não pode. E aí vocês podem perguntar se eu fiz isso, né? Tem como corrigir, porque também é uma coisa que a gente tem que lembrar, gente. Os erros não são todos iguais, tá? Existe gradação dos erros. Tem erros que são um mero erro formal, né? Quando testar monólogos, está tudo ok, é um erro formal, ela não implica necessariamente, tem que fazer, mas não implica desvio, por exemplo. Diferente de você pagar e receber a nota 20 dias, isso é grave, então, uma coisa que a gente tem que perceber também, né? Quais são os erros. O ideal é que não faça nenhum, mas também não vai cortar o pulso quando fizer um deles, né? No início eu já passei por isso. A gente tinha experiência, né? Recebia o povo querendo o dinheiro, vamos pagar todo mundo e vamos trabalhar. E aí isso a gente teve um problema, mas como, graças a Deus, foi tudo dentro do que o projeto previa, então teve como corrigir, justificar e não ficamos penalizados. Mas é uma coisa que as pessoas, principalmente o artista que vive só daquilo, às vezes, né, tem aquela ansiedade porque é um recurso. Não sei se tem artista aqui, mas tem artista
bichinho sofre. E aí, quando cai o recurso do projeto dele, não, tem que segurar, né, tem que executar, senão o negócio fica feio depois. E aí eu acho que fica dicas de produção, né? Cada vez menos eu elaboro o projeto, e a primeira conversa que eu tenho é sobre isso. Eu falo, ó, você pode não perceber, mas eu estou te protegendo, porque quando seu nome for lá para tomar de conta, você vai dizer que eu ferrei seu nome. Então você está ciente que só vai receber tal data? Você está ciente que você precisa de, por exemplo, desconto de imposto? Ninguém gosta quando eu comprar PF, eu desconto. Ah, mas eu desconto, porque se lá vier, porque a lei fala que tem que descontar quando é PF, né? Então, se você tem que se colocar nessa posição enquanto produtora de carrasco, porque não justifica se depois você é produtor e ele tem problema no nome. A responsabilidade é sua. Por mais que doe, eu sou filha de músico, né? Então eu sei como é que é isso, né? Tem que ser... né? Então tem que conversar e tem que falar, olha, tem prazo para tudo, né? Já diria Eclesiastes, né? Há prazo para tudo. Então, eu vou falar das irregularidades detectadas. Isso aqui é tipo um checklist de todos os errinhos que as pessoas, que o poder público já percebeu. Tcharam! Você quer ir falando, Cíntia? Tá. Realização das despesas fora da vigência do convênio. Cíntia falou sobre isso, né? Ah, mas só um dia, e esqueci de pagar fulano, a vigência venceu. Ah, mas só um dia não vai dar. Vai dar. Então, sabe o que eu faço? Porque assim, aí tem uma confusão, né? Quando que começa a contar a vigência do convênio? Quando cai o recurso, né? Aí o que eu faço? Eu vou lá e conto. A vigência, a partir da assinatura do tempo da publicação, não é da data do pagamento, da liberação do recurso. A partir da publicação. Enfim, ó, dá uma divergência aqui, porque o que me falaram era que era a partir que o recurso caía. Mas não acreditava assim, ela que trabalha lá, né? Porque assim. Trabalhava. Trabalhava. Porque o que me falaram é que. Foi o que me falaram. E eu sempre contei. Então, olha aí, mas vamos ficar com a palavra de quem está lá dentro, né? Então tá, assinou, porque, por exemplo, a gente assinou o termo desse Cultura, eu já tenho mais de 20 dias. Eu vou perder? Eu não estou podendo executar, né? Mas enfim. Ok. Assinou o termo, né? Beleza, começou a contar. Vai lá no calendário e conta. Que dia que vence? Só fazer um parênteses aqui, a gente não tem... porque o edital, ele vai falar a partir de quando, se vai ser a partir da data da assinatura, aí em termos de fomento, porque a gente não de fomento, a partir da data da assinatura. Se assinou, se eu quiser começar a executar, eu posso começar a executar. Não precisa esperar receber o recurso. Inclusive, né, tem muita gente que faz, eu não aconselho ninguém fazer. Assinou o termo, publicou, pode executar. Então, às vezes tem pessoas que executam e depois fazem os pagamentos retroativos. Mas pagamentos dentro da vigência, dentro do período de vigência que conta a partir da data da assinatura. No caso de termo de comento, emendas parlamentares, recursos assim. Os editais vão falar, olha, a partir da assinatura, a partir da liberação. Aí o edital é específico, a gente está falando de termo de comento. Beleza, então, a gente esclareceu, né? Então é isso. Conta direitinho lá qual que é a data e monitora, bota um alarme, bota alguma coisa para não perder. Utilização de recursos para finalidade diferente daquela prevista. Está convênio ali, mas é termo. Leia um termo. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo do projeto que eu estou executando agora, Diagnóstico São Pedro de Ozelândia. Apareceu uma demanda de transporte para lá. R$7.000. Ai. Primeiro que eu não estou dando tirar, né? Porque era 50 mil dos pontos de cultura. Mas mesmo se eu tivesse, vou deixar de pagar tal coisa. Ou então vou pagar na minha cabeça, vou pagar transporte, porque esse daqui é melhor do que fotografia. Eu não posso. Eu estou dando, né, ou tiro do bolso, ou dá um jeito de pedir patrocínio e se vira nos 30, né? Alteração do objeto do convênio. Isso daqui é uma coisa que tem que ficar marcada igual tatuagem. Tudo se solicita alteração, menos o objeto de um convênio, ou de um termo de fomento, ou de um projeto cultural. Quer falar um pouco, Cíntia, sobre isso? Então, assim, o que não se altera jamais, o objeto. E o que gera problema?
Vou fazer o aniversário de Nobres 2023, por exemplo. O dinheiro cai lá em dezembro, não vai fazer mais, porque estava lá que era 2023. Vou fazer a festa, não sei aonde, lá no bairro do CPA, sei lá, festa de São Benedito, bairro CPA 1. Agora eu não quero fazer no CPA 1, quero fazer lá no Puxpom. Não vai, porque lá você falou que ia fazer lá no CPA 1, você vai ter que fazer lá no CPA 1. Entendeu? Então, assim, o objeto ele tem que ser sempre um pouco mais genérico. Se você, de repente, tem uma incerteza, alguma coisa, né? Então, assim, sei lá, aniversário de Nobres, ponto. Já é. Né? A festa de São Benedito, pronto. Sabe? Edição tal. Ok. Né? Mas quando você coloca um detalhe ali, você vai ter que executar o detalhe. Você muda o cronograma, né, de planilha financeira, você solicita, altera. Cronograma de execução, né, pagamentos, não precisa alterar desde que seja dentro da vigência. Mas o objeto não se altera. A justificativa, você vai lá e melhora, solicita o fiscal, amplia, né, e tal. Mas o objeto não se altera. Então, o objeto tem que ser sintético, objetivo, claro, mas, fica como dica para vocês, não especificar muito o que vai ser feito, para que você, de repente, depois não tenha algum problema na hora da execução, porque não muda. Obrigada, Cíntia. Falta de prestação de conta. Ai, mas eu já ouvi isso, tá? Mas eu fiz, todo mundo sabe que eu fiz. Aí eu falei, eu sei que você fez, mas você não entregou. Aí eu sempre brinco, né? O poder público, ele não fala, ele escreve, né? Então, por isso que a Cíntia fala, sempre mande por escrito, a prestação de conta, não interessa o que você fez, você pagou tudo junto. Se você não fizer juntada, se não fizer um processo burocrático, não serve. Então, não, né? E aí fica a dica, né? Você protocolou, hoje em dia, agora ainda tem protocolo por e-mail, né? Então, você pode encaminhar tanto o projeto por e-mail, ou fazer o protocolo de prestação de contas por e-mail, por conta da digitalização da secretaria, até facilita bastante para eles. E aí já fica o registro de que você encaminhou. Mas se vai fazer físico, tire sempre uma cópia. Tire uma cópia do seu projeto, sabe? Tire uma cópia da prestação de contas, guarde, você precisa, né? A legislação fala que você precisa ter uma cópia, né? E aí tem gente, eu encaminhei, aí eu não tenho mais, porque eu encaminhei o original e fiquei, nossa, vocês não têm noção a quantidade de pessoas que acontece isso. E aí tem outros detalhes. Eu tenho certeza que eu encaminhei lá aquela página, e aí na hora que eu vou fazer a análise, aquela página, aquela nota fiscal não está lá. E a pessoa não tem ou a transferência bancária, ou como justificar ali. Se a pessoa que protocolou não tem e não está no processo, sinto muito. Não tem o que fazer. Nessa questão aí, nós tivemos um problema numa prestação de contas, né, do Ponto de Cultura de Nobres, da verba. E por conta de 10 centavos, a gente achava que estava tudo certinho e a gente teve que fazer tudo novamente. Foram mais 3, 4 dias sentado para saber aonde estava aquele erro de 10 centavos. Então, assim, ela é muito complicada. Então, a gente tem que ir deixando tudo anotado, né, já ir colocando no sistema e já separando as notas. Eu nunca fiz prestação, mas eu sempre acompanhei, né, e essa aí até eu tive que entrar no meio para ajudar a ver onde achar o erro. Então, assim, números, né, então, assim, às vezes a gente erra e ele cobra 10 centavos e cobrou da gente, né, então, assim, a gente tem que fazer tudo de novo, é bem complicado isso aí. Finalizar em relação à prestação de contas, aí fica mais uma dica para vocês. Faça uma paginação. Vai entregar físico? Faça a paginação, assina lá no cantinho, coloca no outro cantinho ali, porque aí qualquer coisa, sabe, você tem uma cópia e você tem como comprovar que aquela página estava lá. Né? Mas o ideal hoje é sempre encaminhar por e-mail. Encaminha por e-mail que você não vai ter problema nenhum mesmo, porque do jeito que o PDF pegar lá, é o que vai, e aí você, hoje em dia, assim, tem menos risco, né, de acontecer qualquer situação assim. Prestação de contas fora do prazo estabelecido. Entra a mesma coisa. Cíntia, você que estava lá internamente, quais são as implicações de, venceu 60 dias, daqui a pouco eu entrego, vou executar isso aqui e já entrego tudo junto? Tomada de contas.
não prestou contas, foi notificado, você recebe uma notificação via correio, não entregou, vai para a tomada de contas. E aí, tomada de contas são outras instâncias, aí passa por outros processos, enfim, e aí não tem o que fazer. E aí vai até chegar, vai para o TCE, a última instância vai para o TCE. E aí, assim, gente, é devolver o que a gente vê de pessoas, sabe? Porque aí tem juros, né? De repente é 50 mil, né? Quando eu prestei contas, vou ficar inadimplente. Não, os juros vão ser de juros, daqui a pouco você está devendo 500 mil, que já havia acontecendo, sabe? E com o nome todo ferrado, né? Porque você fica inadimplente e não consegue, além de acessar recursos, outros dentro de qualquer instância do Estado, você, né, fica inviabilizado para sempre, né? Até que se resolva, até que se pague, né, ou que consiga resolver de alguma forma. Mas a não prestação de contas é tomada de conta especial. Ok, perdi o prazo, vou para a tomada de conta especial. Como é que funciona isso? Tem mais uma oportunidade de prestar contas. Aí é um pessoal do jurídico, ele vai fazer uma notificação para você tem mais uma possibilidade. Aí não esgotou ali, aí vai para o Tribunal de Contas. Essa prestação de contas, com essa oportunidade, seria no modelo antigo, vamos dizer assim. Sanar todas as dúvidas, né? Tudo que encaminhar a prestação, quando a gente fala encaminhar a prestação de contas, é a pessoa que não prestou conta de nada, né? Mas de repente também a pessoa encaminhou só meia prestação de contas, né? Encaminhou só uma parte da prestação de contas. Também não é a prestação de contas final, né? Que lá no Silicon tem, porque o Silicon é cheio de pegadinhas, né? Se você finaliza lá o lançamento, encaminha ele vai ser a parcial. Mas você precisa clicar de novo para gerar a final. E às vezes a pessoa não sabe disso. Aí ele se gera a parcial e encaminha. O técnico vai notificar para que seja encaminhado a final. Não encaminhou, aí notifica de novo. Às vezes o endereço está errado, às vezes o e-mail a pessoa não acessa constantemente. Aí tenta uma ligação com o telefone, não consegue falar, aí fica ali o processo parado até que se resolva, aí começam essas instâncias. Nós tínhamos um passivo de mais de 5 mil processos de prestação de contas até o ano retrasado da Secretaria. E a gente conseguiu vencer a maioria deles, encaminhou muitos para a tomada de contas. Lembrando que a gente tinha, por conta, né, das formalizações ainda físicas, né, e sempre tem outras prioridades, equipe pequena, enfim, foi gerando esse passivo, mas foi vencido. Então, assim, todo mundo que estava nessas várias pilhas de processos lá foram notificados e estão aí respondendo, mas tem muita gente, né, muita gente assim, muito boa, sabe, que eu sei, aí que é aquele detalhe, né, a gente sabe que fez, sabe? Coisas que eu fui lá e eu vi acontecendo, assim, perfeito, maravilhoso, merecia todos os aplausos do mundo. Mas, sabe, mas executou errado. E aí o que a gente pode fazer, sabe? A gente sabe, aconteceu, mas não executou conforme tinha que ser feito. Aí assim, a grande maioria dessas pessoas são pessoas que já vinham de um outro modelo de gestão pública do passado, que tinha um jeitinho, né, que chegava lá, não, pode deixar, a gente resolve aqui, né, conversava com um amigo do amigo, né, e assim, as coisas tinham uma outra. Hoje não existe isso. Isso não existe no setor público, né? Você tem que fazer aquilo que você, né, está no termo lá que você assinou que você tem que fazer. Né? Não tem mais um jeitinho. E aí, né, por isso que gerou esse passivo, e eu acredito que nos próximos editais agora, principalmente acessos de meios parlamentares, isso tende a diminuir, porque as pessoas estão se profissionalizando, né, como vocês estão aqui hoje, né, pegando as informações para que não cometam esses erros que eram tão cometidos até pouco tempo atrás. Eu acho que tem outra coisa também. Ela pode falar. Sobre essa questão da prestação de contas parcial, porque a gente mexe com valores muito altos. E quantas vezes que eu consigo fazer uma parcial, ou é porque a gente tem uma opção, né, faz uma vez, depois já é a final, ou eu consigo, porque igual a gente tem um convênio lá, que é de 7 milhões. Primeiro o governo liberou 1.500.000, agora mais 2.500.000.
Então, quando eu finalizei essa parte já do 1.500.000, agora depois eu vou ter que fazer mais uma parcial do 2.500.000, aí quem libera mais, como que seria isso? Então, provavelmente vão ser várias parciais até chegar ao ano final. Está condicionado a ter essa parcial. Mas você pode pegar em físico também, eles vão lançar o sistema e encaminhar a parte que você lançou, sem liberar a parcial. E aí, cada secretaria tem a sua necessidade. Assim, vamos usar uma diferença, por exemplo, desconto de cultura, que as pessoas deram 3 parcelas. Eles faziam uma parcial. Eles faziam uma parcial, prestavam contas, aí a gente liberava outro recurso. Aí eles executavam um ano, prestavam contas, aí a gente liberava outro recurso. E assim foi, mas era um termo só para 3 anos, por exemplo. Mas aí a gente ia liberando para que eles pudessem fazer a outra parte. E aí eu imagino que também deve ser assim na Simples, vão liberando de acordo, né? Se você tem que estar condicionado a receber outra parcela mediante a prestação de contas, você vai gerando vários parciais e aí eles vão fazendo análise e liberando. Estou tentando integrar o chat. Outra coisa, que acho que é uma dica, né? Entregou a prestação de conta, me livrei? Não. Vai atrás, porque como a secretaria tem a governança pública, ela tem um ritmo um pouco mais lento, porque são muitas, né, esferas, enfim. Às vezes, quando você for notificar, tem tanto tempo que você não lembra mais, então fique em cima. Fique em cima, não entreguei, que livrei da responsabilidade. Sua responsabilidade é até na hora que ela é aprovada. Aí você, eu falo, é porque eu já tive várias pessoas que eu assessorei que a pessoa nem sabia mais. Ela fez, aí ela, aí, por exemplo, teve uma nota que, sei lá, não estava legível. Aí, quando foi olhar o link tinha expirado da nota. Aí a pessoa não estava mais aqui, aí teve que ir no ISSQN. Então, assim, já era bolo, tem que acompanhar até o final, tá? Prestação de contas constituída de forma completa, assim, a gente já falou, né? Vou entregar aqui, para dizer que eu não entreguei atrasado, né? Às vezes é uma tática, né, muito utilizada, mas a gente tem que fazer um lembrete, que isso fala muito sobre a gente. Né, que não se iludam, são pessoas que estão lá, né? Então, quando essa prestação de conta chega, eu quero que quem fala, nossa, as prestações da Carol são ótimas, então os projetos da Carol, eu me importo sim com o que as pessoas pensam, então eu tento fazer o melhor possível, né? É uma tática que muitos usam, mas se você puder evitar essa tática, né, é o correto, tá? Deixa eu ver aqui, falta 2 minutos. Pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços. Eu tenho uma fala ótima, então eu falei assim, meu Deus, eu não pago ninguém antecipado. Aí quando a pessoa vem, né, porque eu lido com o Dia da Cultura, aí eu viro para ela e falo assim, e se você morrer? Eu falei, você é imortal? Porque a gente acha que se trata só da entrega porque a pessoa não quis. Pode acontecer algo com ela, por exemplo, vou dar um exemplo comigo. Eu fiquei doente em março agora, e eu tive que ficar praticamente 3 meses parada, 2 meses e pouco parada, sem poder fazer nada. Vários trabalhos eu tive que falar para a pessoa que eu não ia mais fazer. Né? E se ela tivesse pago antes? É óbvio que eu devolveria o dinheiro. Ou então, o que eu teria? Eu teria que aportar um recurso no meu CNPJ e passar para outra pessoa. E aí, como que fica essa comprovação? Porque na divulgação ia estar uma pessoa e foi eu que recebi, aí eu ia ter que fazer um contrato de representação. Então, eu sempre falo, a gente não sabe. Então, não pague antecipado, nem que a pessoa esteja correndo. Quem tem dó, você sabe o que acontece, né? É melhor fazer correto, explicar para a pessoa se programe, do que depois você ocasionar um problema de prestação de conta, né, para você. E a pessoa pode morrer, pode acontecer um monte de coisa, né? A gente nunca sabe, né? Eu sou catastrófica, eu sempre faço isso, né? A lei é clara. Só pague pelo que recebeu. Né? Eu já vi casos de pessoas que pagaram e depois não gostaram.
gostaram do serviço, alguém, se a pessoa não for um bom profissional, ela vai corrigir aquilo que ela já recebeu. Tem que ser uma pessoa muito... Às vezes acontece isso, você pede um negócio pra uma pessoa, você acha que comunicou corretamente com ela, e aí quando ela vem com aquele negócio, você fala, Senhor, é o intervalo, né? Senhor, o que é isso? Aí você pede para refazer, já vi caso, você falou, não, já entreguei, não vou refazer. Então, não pagar antes é uma segurança para você, gente. De garantia, né, de entrega, de garantia de entrega na qualidade que vocês pediram. Não quer dizer que tem que ser cruel com os outros, né? Pode parcela, sei lá, tenta ver a situação. Por isso que a gente fala que na hora da elaboração é que se começa a prestação de conta. Por exemplo, eu sempre trabalho com pessoas que às vezes não tem como se sustentar porque só vive de cultura. Eu parcelo. Eu não dou aquele valor todo, eu boto mensal. É isso, assim, eu sei que ela vai me pedir dinheiro, falando isso, daí é pedidor de dinheiro. Então, boto lá 6 vezes de tanto. Aí se eu sei que é uma pessoa que só vai querer receber no final, eu boto o montante dela e então, então, assim, só pague pelo que recebeu. Intervalo, quer que a gente retorne aqui? Gente, cadê o pessoal que está online? A gente vai ter um intervalinho aqui de quantos minutos? A gente não acordou o tempo, né? Quanto tempo vocês querem? 15? Então tá. 20 minutos para abrir a segunda sessão da live. É? Aham. Tá. Obrigada. Abriu o chat, você viu? Abri. Nossa, as perguntas. Estou trocando aqui em relação àquele negócio do laboratório. Ah, tá. Como que é? O banheiro é lá do outro lado, lá. Eu não, nunca, só vim até aqui esse salão. Não, esse jovem me acusou de estar falando que eu estava comentando história, porque ela fez o projeto todo inteiro. Aí eu fui lá e troquei, tirei ela para essa história. Ela falou que eu não queria pagar ela. Aí eu vou tirar uma coisa assim. Aí eu tenho outro falar de outra coisa, né? Consultoria, eu custou contar outra coisa, né?
Tem que olhar tudo, tem a menina projeto inicial também, é a equipe que vai também. Eu pego só um projeto do outro. Aí o que acontece? Tem muita gente agora que só a pessoa física. Ali, a pessoa é meio, assim, ela se inscreveu, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, mas ele pagar em eles fazem nada, não vai acabar com isso, aí aparece um pouco, se não mandar uma aí já vai tomar uma questão de atitude para você é política, você é só uma política jurídica, então você tem que estar tudo. Aí, agora, quase um mês depois, aí ele pegou e falou assim, de acordo com o protocolo, sim, vou ter que a pessoa não consegue, isso já é um trabalho, né? Não, mas eu acho que consegui pagar os outros e ficaram os 800. Tem 8 agora. São 20 para Agora,
Pois é, trabalhar com Sarà costruire una vai spiegare